Você que trabalha com uma planilha de dados e quer saber como resumir os seus dados, existem várias formas. Hoje vamos falar sobre medidas de tendência central. Alô amigo, seja muito bem-vindo ao canal da Análise. Você que precisa começar a fazer um relatório e não sabe por onde, uma das primeiras estatísticas que você tem que fazer são aquelas que vão representar melhor um número mais comum, uma coisa mais típica que acontece no seu conjunto de dados. Vamos para a tela do computador para ver um pouco mais sobre medidas de tendência central. Quando trabalhamos com conjunto de dados, nós escolhemos alguns números para representá-los. O primeiro tipo de número que a gente vai ver são medidas, que a gente chama medidas de tendência central. São medidas que vão representar uma medida que vai ser o representante do conjunto de dados, que pode ser número mais frequente, o número que é um número mais comum, ou um número que representa uma medida de centro. Vamos supor que nós temos, a gente vai para o jardim da nossa casa, se você tiver algumas florzinhas lá, algumas plantas de uma determinada espécie, vamos supor que você escolheu 6 folhas aleatoriamente, então pegou lá a folhinha da sua planta, tá? Pegou uma régua e você mediu o comprimento em centímetros aqui da sua planta, da folha da sua planta, correto? Então vamos lá, você pegou uma folha ela mediu 3 centímetros, uma outra 2, uma outra 4, uma outra 7, uma outra 3, uma outra 5. Então, 6 folhas que você pegou aleatória. Então a gente chama essas folhas aqui, você escolheu aleatoriamente, de amostras. Então a gente tem uma amostra aqui com 6 medidas. A primeira medida de tendência central que a gente pode representar esses números aqui, que é uma medida muito conhecida, muito utilizada por todos, é o que a gente chama de média. E não é qualquer média. Existem vários tipos de médias. O que a gente vai usar é uma chamada média aritmética. Que você calcula simplesmente pegando todos os valores, 3, mais 2, mais 4, mais 7, mais 3, mais 5, e divide pelo total de números que você tem. No caso, você tem aqui 6 números, certo? 3 mais 2, 5, com 4, 9, 7, 16, com mais 3, 19, com mais 5, 24. Então, 24 dividido por 6, que dá 4. Então, em média, as suas folhas têm 4 centímetros de comprimento. Você pode usar a média. Você vai ver que uma notação que aparece muito para a média em livros é essa daqui, ó, o X, uma barra em cima. Uma outra medida de tendência central, que também é bem utilizada, é uma chamada de mediana. Como o nome já diz, a mediana nada mais é do que o valor que está no meio. Para você calcular a mediana, a primeira coisa que você deve fazer é ordenar os seus números de forma crescente, então do menor para o maior. Então eu vou colocar aqui, ó, uma outra cor. O número 2, o 3, a gente tem outro 3, número 4, número 5 e o número 7. O número que divide o conjunto de dados ao meio estaria aqui, uma vez que a gente tem uma amostra de tamanho par. Se fosse ímpar, por exemplo, se a gente tivesse 7 números, seria fácil. A gente teria um número aqui, 3 números ficariam para a esquerda e 3 números ficariam para a direita. E o número aqui do meio seria a mediana. No caso, quando a gente tem uma amostra de tamanho par, a mediana é um valor ao redor desses 2 números que estão no centro.
No caso aqui, a mediana seria 3 mais 4 dividido por 2, a média desses dois números, que daria 3,5 centímetros. Então, 3,5 é o número que divide seu conjunto de dados, aqui no caso sua amostra, exatamente ao meio. E uma outra medida de tendência central, muito utilizada, é a que a gente chama de moda. A moda nada mais é do que o valor mais frequente. O valor que aparece mais vezes no seu conjunto de dados. No caso, o valor que apareceu mais vezes aqui foi o número 3, que ele apareceu 2 vezes aqui na nossa amostra. Tá? Então aqui a sua moda seria 3 centímetros. Imagine que a gente pudesse ter uma outra amostra, uma folhinha a mais que a gente pegou. Então eu vou colocar aqui, ó, 3, 2, 4, 7, 3, 5 e mais uma que você mediu, uma outra folha que deu 4 centímetros. Repara que nesse caso nós temos dois valores que se repetem por igual no conjunto de dados. O número 3 se repete 2 vezes e o número 4 também se repete 2 vezes. Nesse caso, nós teríamos duas modas. Então, duas modas. O caso aqui seria o quê? O número 3 e 4. Então, quando a gente tem um conjunto de dados que tem apenas uma moda, a gente fala que a gente tem um conjunto de dados unimodal. Então, unimodal, apenas uma moda. Aqui no caso, se a gente considerar essa outra amostra, que a gente mediu mais uma folha, e a gente teria duas modas, a gente tem uma amostra bimodal. E poderia ter um conjunto de dados, uma amostra em que nenhum número se repete. Tá? Poderia ser todos os números diferentes um do outro. Nesse caso, nós não teríamos uma moda, nós teríamos uma amostra chamada de amostra amodal. Bom, que nem a gente viu agora, a gente tem essas três medidas de tendência central que são as mais utilizadas: média aritmética, mediana e moda. Quando utilizar uma e quando utilizar a outra? Bom, vamos lá. A média você pode utilizar na maioria dos casos para variáveis quantitativas. Tá? Ela é muito utilizada e ela é muito útil nesse caso. A mediana você pode utilizar também da mesma forma que a média. Mas tem uma exceção quando a mediana ela é melhor do que a média para ser utilizada. Quando você tem algum valor no seu banco de dados chamado de outlier, é um valor que é muito fora, muito diferente daqueles valores mais comuns que acontecem no seu banco de dados. Esse valor ele pode acontecer por dois motivos. Ou ele realmente é um evento raro de se acontecer, ele tem uma distância muito maior em relação aos seus dados, ou é um erro de digitação, parou lá dentro do seu banco de dados e você não vai saber se aquilo lá é um erro ou não. Você tem duas formas. Se você quiser incluir esse valor, que ele é um valor muito atípico, a melhor forma de você representar uma medida de tendência central é utilizando a mediana, porque a mediana ela não vai levar em conta a influência desse valor extremo. Uma outra coisa que você pode fazer, se você está desconfiado desse valor, retirar, quando possível, esse valor do conjunto de dados e aí você calcula a média normalmente. A moda ela é mais utilizada para variáveis qualitativas, dados categóricos. Quer saber mais outras dicas de como analisar os seus dados para colocar isso num relatório e estudar melhor o seu problema? Se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e continue assistindo aos nossos vídeos. Um abraço, pessoal. Até a próxima!